Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estamos? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Vamos embora? Esse bloco agora vai ser dedicado ao processo do trabalho. O processo do trabalho é uma disciplina importantíssima para a nossa prova da ordem. Então, assim, você que é aquela pessoa que gosta de direito do trabalho, como nós falamos nos outros vídeos sobre direito do trabalho, que é só você procurar aqui no nosso canal. A gente tem tanto a parte de direito material, só direito material, né? Como tem outro vídeo também só de processo do trabalho, e temos agora essa nossa nova gravação que vai ser só questões da Fundação Getúlio Vargas aí, tranquilíssima, maravilhosa para vocês gabaritar na prova da ordem. Então, assim, vê, nosso organograma para uma pessoa que tem uma tendência maior a gostar de direito material, direito processual do trabalho, é lembrar que a nossa prova, ela é uma prova que ela vem organizada, né? Onde você pode ter início ao fim. E a gente, pela 68ª, 69ª questão, nós vamos ter a parte de direito material do trabalho. E logo depois vai vir a nossa prova de processo. Então, assim, já saiba, já se organize, sempre, sempre, sempre nessa lógica. Se você gosta de direito do trabalho, processo do trabalho, lembrei, faça logo, para dar aquele quentinho no coração e a gente pegar embalo para fazer as demais, tá bom? Fechou? Então, bora lá, ver. Pegando a nossa lousa, né? Vamos aproveitar, usar a nossa lousa. Eu trouxe aqui para vocês alguns artigos da CLT que versam sobre o processo do trabalho. O primeiro artigo que eu trouxe para a gente dar uma olhada foi exatamente o artigo 793C da CLT. Lembrem, as questões do FGV, elas amam a lei seca. Sempre, 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 sempre. Como é que você vai estudar? Primeiro, pensa sempre comigo. Primeiro, ter um cronograma, gestão de tempo, ler artigos e súmulas e OJs do TST. Leiam. Depois, assistir videoaula ou podcast. Depois, o que nós vamos fazer? Resolver questões. E depois que resolver questões, organizar sempre a sua revisão. Gente, dá tempo, bora lá, vamos embora. Então, aproveitando o gancho, pegar o bordão e começar a vida. Artigo 793C da CLT. De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1%, inferior a 10% do valor corrigido da causa, indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Isso é importantíssimo para a gente. A FGV está arrumando exatamente essa questão da litigância de má-fé. Então, você sempre lembra, de ofício a requerimento. De ofício a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa, veja, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta causou e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Bora mais, parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes, veja, 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Gente, 793D da CLT. Aplica-se a multa, que é exatamente esta aqui, veja, a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir
fatos essenciais ao julgamento da causa. A execução da multa prevista nesse artigo far-se-á nos mesmos autos. Questão maravilhosa que poderá ser cobrada na provinha de vocês. Tranquilo? Respira bem fundo. Vamos ver outro artigo também que tem uma tendência maravilhosa de aparecer na nossa prova. Inclusive, alterações recentes. Artigo 815 da CLT. A hora marcada, a hora da audiência, o juiz ou o presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Ou seja, nós temos o pregão. Fulano de tal, processo número tal, hora tal, no chamamento. Se até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou o presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro das audiências. Pega aqui. Se até 15 minutos, gente, 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou o presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro das audiências. Para mais. Parágrafo 2º. Se até 30 minutos após a hora marcada, a audiência, injustificadamente, não houver sido iniciada, as partes e os advogados poderão retirar-se, consignando seus nomes, Consignando seus nomes, devendo o ocorrido constar no livro de registro das audiências. Operação recente, gente. Se até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro das audiências. Se até 30 minutos após a hora marcada, a audiência injustificadamente não houver sido iniciada, veja, as partes e os advogados poderão retirar-se, consignando seus nomes, devendo o ocorrido constar no livro de registro das audiências. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, a audiência deverá ser remarcada pelo juiz ou presidente para a data mais próxima possível, vedada a aplicação de qualquer penalidade às partes. Tranquilo aqui? Dê uma lida com calma nesse artigo. Artigo bom para a prova. Artigo 821 da CLT. Artigos que costumam aparecer muito, artigos essenciais, que a gente já está lendo com vocês para a gente fazer as devidas marcações. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que este número poderá ser elevado a 6. Ana, rápido demais, calma, gente. Lembra quantos ritos ou procedimentos nós temos na Justiça do Trabalho? Nós temos 3. Rito qual? Ordinário, rito sumaríssimo e rito sumário. Rito sumário para aquelas ações de até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. O salário mínimo vai ser da data do ajuizamento da ação. O salário mínimo será o valor do salário mínimo na data do ajuizamento da ação. Sumaríssimo. Acima de 2 salários mínimos até 40 salários mínimos. Rito ordinário. Acima de 40 salários mínimos. E aí nós vamos lembrar. Rito sumaríssimo. Veja, cada uma das partes poderá indicar mais de 3 testemunhas. Rito ordinário, 3 testemunhas. Sumaríssimo, 2 testemunhas. Sumário. E no inquérito judicial para apuração de falta grave, 6 testemunhas para cada parte. 3 no rito ordinário, 2 no sumaríssimo. E se eu tenho inquérito judicial para apuração de falta grave, que é aquele procedimento especial cabível, quando eu estou falando de dirigente sindical, de empregado decenal, nós teremos a hipótese de 6 testemunhas para cada uma das partes. Tranquilo aqui, gente? Então, bora mais. Artigo 843 da CLT. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento.
quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Tranquilo? É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas ações obrigarão o proponente. Lembra? O preposto precisa ter vivido o fato? Aí você diz não. O preposto precisa ter o quê? Conhecimento do fato. O preposto falar qualquer coisa, depois eu posso dizer assim, mas ele não sabia e ele... Não, o que o preposto fala é como se saísse da boca do empregador. Então, assim, é o empregador. Por quê? Veja, é facultado ao empregador fazer substituir. Substituir por quem? Gerente ou qualquer outro preposto, que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. E mais, vou pular só para o parágrafo terceiro, porque assim, é bem interessante isso aqui. O preposto a que se refere ao parágrafo primeiro deste artigo não precisa ser empregado da parte do que? Reclamar. Lembra, preposto não precisa ser empregado do reclamado. Preposto não precisa ser reclamado por. Preposto não precisa ser empregado do reclamador. Preposto não precisa ser empregado do reclamado. Agora mais o parágrafo segundo. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Gente, se o reclamante adoecer, veja, outra doença, outro motivo poderoso, igualmente poderoso, devidamente comprovar, não for possível ele ir lá pessoalmente, o que é que ele pode fazer? Ele pode se fazer representar por outro empregado da mesma categoria, ou seja, da mesma profissão, ou pelo sindicato. Vamos dar um exemplo. Imagina que eu tenho fulaninha, que é professora. E ela doente, né? Imagina, adoeceu, não pôde comparecer, mas ela estava com muito medo de que, caso ela não fosse, né, principalmente na audiência inicial, houvesse um arquivamento, né, que é a extinção do processo sem resolução do mérito. A pessoa não quer arquivar. Misericórdia, não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar no meu lugar Beltraninha, que é também empregada, professora, igual eu. Então, nesse caso aqui, o que pode acontecer? Por quê? Porque o artigo 843, parágrafo 2º, diz que se doença ou qualquer outro motivo poderoso devidamente comprovado, está lá ela, declaração, que a bichinha atestado, que ela lá naquele momento não pôde aparecer porque está doente, camada, muito doente, mas ela mandou o quê? Beltraninha, que também é professora, diante de quê? Veja, representar por outro empregado que pertence à mesma profissão. Ou poderia também ser o quê? Sindicato. Bora mais, gente, a partir de agora. Tcham, 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 tcham. Bora para as nossas questões. Vamos começar. Questões de processo do trabalho. Primeira questão aqui, a gente vai falar sobre competência. Respira bem fundo. Bem fundo mesmo. Tudo certo. Na sua cabeça vai assim, cronograma, gestão do tempo. Eu tenho que ler artigos, eu tenho que ouvir ou assistir, ouvir podcasts, assistir videoaulas. Eu tenho também que o quê? Resolver questões, eu tenho que organizar revisão. Vai dar tudo certo. Respira bem fundo, inclusive todo sábado vai estar aí chegando vídeos novos com questões novas, devidamente organizados pelos nossos professores. Então, vem, que já deu tudo certo. Então, vê só. Sempre que a gente está falando sobre processo de trabalho, é importante a gente organizar na nossa cabeça a hipótese de entender como é organizado a nossa justiça do trabalho, para melhorar assim. Por quê? Artigo 111 da Constituição da República Federativa do Brasil, /88. Nós vamos ter juiz do trabalho, TRT, TST. Juiz ou juíza do trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. Isso é muito importante para a gente, até porque, se você estuda, senhoras e senhores, se você estuda processo, entenda que a gente sempre precisa ter a linha do tempo. A gente precisa ter, verdade? Seja dita, mas ajuda. Principalmente se você é mais visual. Entenda como funciona melhor a aprendizagem para você. Então, tendo a linha do tempo, a gente vai ver que
E eu tenho o juiz do trabalho, principalmente a fase de conhecimento, fase de execução, vem para cá. Eu tenho as fases recursais ou competência originária do TRT e eu tenho o TST. Então, fazendo isso aí, a gente vai ter mais ou menos lá. São órgãos do Poder Judiciário Trabalhista, Juiz do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Ana, o que é que eu consigo processar e julgar dentro do processo do trabalho? Aí nós vamos ver lá. Artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil. Para hoje, gente, vamos dar uma lida com calma no artigo 114, que vai estar lá. Qual é a competência da Justiça do Trabalho? Tranquilo? Respira bem fundo. E agora, volta aqui para mim, para essa primeira questão. Em matéria de processo, é o artigo 111, que vai estar lá dizendo assim, são órgãos do Poder Judiciário Trabalhista, Juiz do Trabalho, TRT, TST. Competência material da Justiça do Trabalho, artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil. Lembram daquela aulinha que a gente falou sobre direito material? Direito material, a gente começa a ler na Constituição, o artigo 7 da Constituição. Dê uma lida também com carinho. Eu lembro que eu falei, mas eu falo novamente. Artigo 7 da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição, o quê? Social. Então, pegando esse gancho, artigo 1º. Bora lá. Respira. Pedro, estivador, logo, trabalhador avulso, está insatisfeito com os repasses que lhe são feitos pelos trabalhos no Porto de Tubarão. Pretende ajuizar a ação em face do operador portuário e do órgão gestor de mão de obra, o órgão. Como advogado, o advogado de Pedro, indique a justiça competente para o processamento e o julgamento da demanda a ser proposta. Gente, trabalhador avulso, como é o caso de Pedro, que trabalha no porto, trabalha com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nós vamos sempre lembrar que a Constituição estabelece, no artigo 7º, nos seus parágrafos, com o artigo 11 também da Lei 8.213/91, que fala quem é o trabalhador avulso, ele diz que é da competência da Justiça do Trabalho. Já saibam disso. Mas olha aqui pra gente, vamos ler as alternativas. Justiça comum federal, tá? Porque o avulso não tem vínculo de emprego, não tem vínculo de emprego. Mas, veja, avulso temos praticamente os mesmos direitos que um trabalhador empregado seletista. Não tem vínculo de emprego com os réus. E a matéria portuária é de âmbito nacional. Não. E Justiça do Trabalho? Não, amiga. Bora o C. Justiça comum estadual pela ausência de relação empregatícia, sendo o avulso uma espécie de trabalhador autônomo. D. Poderá optar pela Justiça comum estadual ou Justiça do Trabalho, caso pretenda o reconhecimento do vínculo empregatício. Não. O local competente para o ajustamento da ação é a Justiça do Trabalho. Bora de novo? Pedro, estivador, logo trabalhador avulso, está insatisfeito com os repasses que lhe são feitos pelos trabalhos no Porto de Tubarão. Pretende ajuizar a ação em face do operador portuário e do órgão gestor de mão de obra, órgão. Como advogado de Pedro, indique a justiça competente para o processamento e julgamento da demanda a ser proposta. Letra B, Justiça do Trabalho. Ainda dê uma olhada também no artigo 643 da CLT. Lá vai dizer exatamente isso, que o local, a justiça competente é a Justiça do Trabalho. Tranquilo? Tranquilo? Então, bora lá, gente. Respira. Solta e vem. Questão de número 2. Um determinado trabalhador ou trabalhadora ajuizou uma reclamação trabalhista. Gente, outro ponto também que é essencial. Faço essas questões quando eu faço ler artigo, escute podcast ou assistam videoaulas da matéria e questões assim menorzinhas. Façam questões, é para você ver como, aí você vê cobra. Veja como um enunciado até relativamente singelo, né? Então, para a gente não se embananar, vamos ler. Um determinado trabalhador, trabalhadora, mania, ajuizou uma reclamação trabalhista e na data designada, veja,
faltou injustificadamente audiência. Seu advogado, advogada, requereu o desentranhamento dos documentos, no que foi atendido. 2 meses depois, apresentou a mesma reclamação, mas posteriormente resolveu desistir dela em mesa de audiência, o que foi homologado pelo magistrado, sendo extinto o processo de novo, sem resolução no mérito. Caso queira ajuizar uma nova ação, o trabalhador ou trabalhadora. 2 pontos. Gente, na segunda questão é importantíssimo a gente lembrar de uma coisa. Veja, primeiro, houve uma extinção, né? Houve uma extinção. Por quê? Extinção não, na verdade, um arquivamento. Esse trabalhador, ele faltou e não justificou. A Justiça do Trabalho diz, nesse caso aqui, que havendo uma falta, haverá o arquivamento da ação, que na verdade é extinção do processo sem resolução do mérito. E esse trabalhador ou trabalhadora vai poder ajuizar novamente, sim ou não? Sim. Só que no segundo momento, vamos assim dizer, na segunda ação que ele ajuizou, ele desistiu. Então nós podemos dizer que teve um arquivamento. E o segundo foi uma o quê, gente? Ora, desistência. Então, em um houve um arquivamento, uma extinção da ação sem resolução do mérito. E depois dele o quê? Veja, desistiu. Tranquilo? Mas, e aí vem uma pergunta, ele ainda pode ajuizar uma terceira ação? Tem algum impedimento? Porque assim, nós vamos ver que nós teremos a chamada perempção trabalhista, que é a perda do direito de ação pelo prazo de o quê? 6 meses. Então, na Justiça do Trabalho, nós temos a perempção trabalhista. E caso haja vamos assim dizer, um arquivamento, houve o primeiro arquivamento, né? Ou seja, porque arquivou, porque o reclamante não compareceu ao audiência inicial. O que é que acontece quando o reclamante? Lembra o nosso processo do trabalho? Lembre que vocês já sabem disso. O nosso processo de trabalho é um processo de partes. Então, quando o reclamante não comparece na audiência inicial, arquiva. Que é o arquivado? Extingue o processo em resolução do mérito. Ana, e se o reclamado que não comparece à audiência inicial, o que é que acontece? Revelia com consulta da matéria de fato. Reclamante? Arquiva. Extingue o processo sem resolução do mérito. Quando é o reclamado, o que é que acontece? Revelia com consulta da matéria de fato. Extinguiu o processo, né? Sem resolução do mérito. Hashtag partiu, arquivou. Ele ajuiza novamente a ação. Só que dessa vez ele o quê? Desiste. Mas a lei diz que caso ele falte novamente nesta nova ação, haverá o quê? Arquivamento. E se ele der causa a 2 arquivamentos desta forma, o que é que vai acontecer? A perempção trabalhista, que é a perda do direito de ação pelo prazo de 6 meses. A perempção trabalhista, a perda do direito de ação pelo prazo de 6 meses. Isso aqui é interessante a gente ver quando a gente fala que a gente tem um artigo 731 e 732. 2 faltas, né? Uma falta na primeira ação, arquivou, ajuizou novamente, faltou novamente de forma injustificada, arquivou pela segunda vez. Então, a terceira não pode, porque vai ter o quê? Perempção. Perda do direito de ação pelo prazo de 6 meses. Artigo bem maravilhoso. Artigo 731 da CLT. Dê uma olhada também no artigo 732, que é a próxima hipótese da perempção trabalhista. É assim. Lembrem, gente, que a reclamação trabalhista ela pode ser escrita ou verbal. Se for verbal, você vai, né, ajuizar a reclamação, né? Ajuizei a reclamação. Chegando lá, eu digo que a minha reclamação será verbal. Eu vou usar do meu ius postulante, então a minha reclamação vai ser verbal. Diante de que
Eu tenho um prazo de 5 dias para ir na vara do trabalho ao qual foi distribuído para contar toda a minha historinha e um escrivão ou alguém que o diretor de secretaria assim determinar vai reduzir a termo todos os meus pedidos feitos pela minha reclamação verbal. Se nesse prazo de 5 dias eu não comparecer na vara do trabalho, que vai estar lá me aguardando, parando tudo, vou mexer com a máquina do Poder Judiciário, se eu não for, o que é que vai acontecer? Permissão trabalhista. Perda do direito de ação pelo prazo de quanto tempo, gente? Bora? 6 meses. Tranquilo aqui? Isso é a permissão trabalhista. Mas veja, na questão, um determinado trabalhador, primeiro, faltou injustificadamente, extingue o processo em resolução do mérito, ou seja, está arquivado, né, no jargão trabalhista. Na segunda ação, ele o quê? Desistiu. Ele poderia uma terceira vez? Bora ver as questões. Bora ver as questões. Mas olha que você já respondeu. Eu sei que está todo mundo respondendo. Veja. A. Terá de aguardar o prazo de 6 meses, pois contra ele será aplicada a pena de perempção. Já vimos. Isso é uma terceira vez. E vou, extingo o processo em resolução do mérito uma vez. Na outra, extinção do processo em resolução do mérito de novo, que faltou. E uma terceira vez ali comigo, que aí é perempção trabalhista, perda de detenção pelo prazo de 6 meses, não foi o caso. B. Poderá ajuizar uma nova ação de imediato, contanto que pague o valor de uma multa que será arbitrada pelo juiz. Arbitrada pelo juiz? Não. C. Não precisará aguardar nenhum prazo para ajuizar uma nova ação. D. Não precisará aguardar nenhum prazo para ajuizar uma nova ação. Mas bora pro D. Deverá aguardar 6 meses para ajuizar a ação contra aquele empregador, mas não para outros que porventura venha a ter. Nada a ver, gente. Então, automaticamente, questão 2, letra o quê, gente? C. Não precisará aguardar nenhum prazo para ajuizar uma nova o quê? Ação. Respira bem fundo e vem. Bora lá? Terceira questão. Veja como são os enunciados. Veja como, assim, é uma coisa um tanto quanto longa. Por isso que respira bem e vamos junto. Você advoga para um ex-empregado em sede de reclamação trabalhista, em face de uma sociedade empresária. E também em face dos sócios desta. Você advoga para um ex-empregado em sede de reclamação trabalhista, em face de uma sociedade empresária e também em face dos sócios desta. O curso processual vem sendo bastante conturbado. Nunca imagino. A parte ré deduziu fatos manifesta e notoriamente inverídicos em juízo. Ela vem utilizando meios e modos de retardar o desfecho processual, arrolando testemunhas que não são localizadas, requerendo a substituição de testemunhas e provocando adiamentos desnecessários da audiência. Então, a lealdade e boa-fé aqui no processo mandou lembrança, no intuito de suscitar eventual futura nulidade. Seu cliente perguntou se as condutas poderiam ensejar o requerimento e consequente condenação de litigância de má-fé. Lembra do artigo que nós vimos? Em razão de considerar que tais condutas representam procedimento contrário à boa ordem processual. Né? Neste sentido, de acordo com o texto da CLT, assinale a afirmativa o quê? Correta. E aí? E aí? A. Não é vedado a parte promover incidentes processuais sem fundamento com o intuito de retardar. Não é vedado a parte promover incidentes processuais sem fundamento com o intuito de retardar o andamento processual, já que o amplo direito de defesa é assegurado constitucionalmente. Oi, veja, oi, bora o B, né? Bora o B. Os valores da multa de litigância de má-fé sempre incidem em... Olha, eu já tinha falado antes, mas sempre, nunca, sempre é muita coisa, tá? Sempre incidem sobre o valor da causa, ainda que irrisório o valor, pois existem as demais reparações previstas em lei. Esse sempre, não. Essa questão aqui está querendo perturbar mais o fundamento processual. C. Não constitui conduta passiva de litigância de má-fé a parte de formular alegações em sede de contestação contrárias ao texto expresso de lei, pois cabe ao juiz rechaçar a alegação. Oxe, é lealdade processual.
dever de cooperação. Agora olha o D, olha o D, olha o D. Veja, o 793, as seguintes da CLT que a gente viu. Vê, as condutas ensejam litigância de má-fé e tem previsão legal. Tem previsão legal. Sendo passíveis de multa superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa, entre outras penalidades. Letra o quê, gente? Bora, letra D. Certo. Olhem bem aquele 193 e seguintes da CLT. Artigo 793A e seguintes da CLT. São os artigos, gente, sobretudo o 793D, 793D e 793C. Muita coisa boa, assim, para questões da prova da ordem. Perceba que dá um nó no juízo. A ideia é essa. A ideia é essa. Tranquilo, gente? Todo mundo bem aqui? Quarta questão. Depois de fracassar, vejam como é longuinha o enunciado. A gente já vai endoidando, né? Já vai cansando o juízo, mas vem que dá certo. 4. Depois de fracassar a tentativa de pacificar, a tentativa pacífica de negociação, olha de novo, depois de fracassar a tentativa pacífica de negociação para realizar uma convenção coletiva de âmbito municipal, o Sindicato dos Empregados ajuizou dissídio coletivo que, depois de regularmente processados nos moldes da lei, recebeu sua sentença normativa. Ocorre que o Sindicato dos Empregadores não concorda com algumas das cláusulas fixadas e pretende recorrer da gente? Da decisão. Então, veja, depois de fracassar a tentativa pacífica de negociação para realizar uma convenção coletiva de trabalho, né, de âmbito municipal, o Sindicato dos Empregados ajuizou um dissídio coletivo, que, depois de regularmente processados nos moldes da lei, recebeu sua sentença normativa. Ocorre que os sindicatos empregadores não concordam com algumas das cláusulas fixadas e pretendem recorrer da decisão. Gente, eu vou colocar aqui, lembra lá embaixo? Gente, abafa e olha para mim. Olha bem aqui para minha pessoa e segue minha mão. Eu falei para vocês do artigo, olha só, do artigo 111 da Constituição da República. Atenção aqui. Nós vimos que são órgãos do Poder Judiciário Trabalhista, juiz do trabalho, que vai organizar toda a fase de o quê? Conhecimento. Gente, a fase de conhecimento acontece aqui. Nós vimos que existe o TRT, temos 24 tribunais regionais do trabalho, e nós temos o Tribunal Superior do Trabalho. Gente, sempre que vocês tiverem uma ação dessa, assim, sempre que a gente tiver uma questão dessa, façam a escadinha ponteando. Faça, porque eu garanto a vocês que vocês não erram. O que é que a questão quer? Quer infernizar a vida de vocês, porque a nossa cabeça, sempre que a gente fala de recurso, a gente vai ver assim, em uma sentença cabe recurso ordinário, que cabe recurso de revista, que cabe em embargos ao TST. Isso aqui é no juiz do trabalho, isso aqui é no TRT, isso aqui é no TST. E na sua cabeça sempre recurso ordinário será no TRT. E você nunca vai acreditar que o recurso ordinário vai para o TST, mas depende. De uma sentença no processo do trabalho, sim caberá recurso ordinário para o TRT. Só que aqui nós estamos falando de ações de competência originária do tribunal. Então, dissídio coletivo, a gente vai pensar o seguinte, o âmbito municipal, e veja que a questão diz, uma convenção coletiva de âmbito municipal. Se o sindicato é de âmbito municipal, então quem vai ser o TRT responsável por julgar a ação? O tribunal do qual o município faz parte da região. O município da região é o TRT da região. Se eu tenho municípios distintos, né, de uma abrangência que vai abarcar 2 ou mais regiões, nós vamos dizer que a competência para esse dissídio coletivo será o TST. Mas aqui está claro, olha, é do âmbito do município, que fica dentro de uma região, tipo a 6ª região, Pernambuco, tipo a 13ª região, Paraíba, tipo Bahia, TRT da 5ª região. Mas a questão aqui é um TRT, município que fica em um TRT único, TRT. Não tem nenhuma hipótese de ser TST, não, TRT.
E é ação de competência originária do TRT. Então, olha, a ação começa aqui. Quais são as ações de competência originária do TRT? Dissídio coletivo, ação rescisória, e nós temos também dissídio coletivo, ação rescisória e mandado de segurança contra ato de juiz. Mandado de segurança contra ato de juiz, dissídio coletivo e ação rescisória. E sempre que eu tenho uma ação de competência originária do TRT, o recurso ordinário vai para onde? Muito bem, para o TST. Então, caberá recurso ordinário para o TST. Gente, letra A. Letra A. Letra A. Vocês entenderam isso? Desenha que você não erra. Ou se tratar de sentença normativa, é recorrível. É recorrível, sim. Nada de irrecorrível. C. Caberá recurso de revista para o TST? Não. Caberá recurso ordinário para o próprio TRT? Não. Caberá recurso ordinário para o TST. Inclusive, é o que fala a lei lá no artigo 895, inciso 2 da CLT. Tranquilo, gente? Respira, bora para a nossa quinta questão. Faça a escadinha. Entenda onde você está e até onde você pode chegar. De uma sentença no processo do trabalho, caberá recurso ordinário para o TRT. De uma ação originária do TRT, caberá recurso ordinário para o TST. Ana, quais são ainda outras ações de competência originária do próprio TRT? Ação rescisória, mandado de segurança contra ato de juiz e o próprio dissídio coletivo. Vamos lá, gente. Quinta questão. Vamos lá. Quase acabando. Vê. Leonardo Pereira e Panificação Pão Fresquinho Limitada decidiram amigavelmente encerrar a relação de emprego mantida entre eles. Porém, as verbas decisórias não eram controversas questões, uma vez que discutiam diferenças de horas extras e reflexos, trabalho em feriados e reflexos, intervalo para alimentação e descanso, além de adicional de insalubridade. Sendo assim, após muito conversar, chegaram a um bom termo. Contudo, para a segurança jurídica de ambos, gostariam que a avença fosse chancelada pela Justiça do Trabalho. Isso aqui é o artigo 855B em diante, que fala do processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Estou eu aqui, Ana Flávia, agarrada com a minha CLT. Vocês vão perceber que eu faço assim. E é exatamente com aqui a CLT em mão. Gente, façam essas questões com a CLT. Leiam os artigos. Lembrem nisso na cabeça de vocês. Ler a lei. Ouvir, assistir videoaulas, né? Fazer o quê? Questões e depois organizar as revisões. Então, vem aqui comigo, 855B, né? Que fala do processo de homologação de acordo extrajudicial, que terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por o quê, gente? Bora. Advogado. Pode ou não pode? Pode. E mais, para isso, de acordo com o texto da lei em vigor, hashtag partiu CLT, CLT após a reforma trabalhista, foi ela que trouxe isso para dentro da CLT. As partes deverão. Se você fazer uma leitura assim bem rápida, você vai ver que a gente tem várias vezes a palavra ius postulando. A gente vai lembrar que a Justiça do Trabalho, na Justiça do Trabalho, empregado e empregador tem ius postulando, ou seja, não precisa da figura do advogado. Contudo, eu tenho uma súmula, que é a súmula, deixa eu botar aqui no cantinho também para você ler depois, a súmula 425 do TST. Essa súmula 425 do TST, ela vem exatamente meio que mitigar um pouco essa questão do ius postulando, que é você poder ajuizar uma reclamação trabalhista, poder acompanhar a sua reclamação trabalhista até o fim. Aí o TST faz o fim, é muito impreciso. Você vai até esse ponto sem advogado, no resto você precisa. E a gente tem até um mnemônico que diz assim, sem advogado não se pode, olha, amar. Sem advogado não se pode. Uma ação decisória, você tem que ter advogado. Mandado de segurança, você tem que ter advogado. Ação cautelar, a gente só deixou ação cautelar para pegar o amar, tá? E recursos para o TST. E a gente tem hoje também, não se pode na Justiça do Trabalho homologar um acordo extrajudicial.
a homologação de acordo extrajudicial apenas com a presença de advogado e não um advogado para os dois. É cada um com o seu próprio advogado. Trabalhador com seu advogado, tomador de serviço, empregador com seu próprio quê? Advogado. Vão assinar uma petição conjunta, mas 2 advogados assinando a petição. Tranquilo aqui? Todo mundo bem? Respira bem fundo. E aí, bora. Fazer uso do ius postulandi, nós já sabemos o que é, e ajuizar a reclamação trabalhista do empregado em face do empregador com todos os pedidos e no dia designado da audiência deverão comparecer e celebrar o acordo. Não. B. Fazer uso do ius postulandi e dar entrada no processo de homologação de transação extrajudicial em petição conjunta e aguardar a homologação do juiz. Não. C. Está representado por advogados independentes que darão entrada em petição conjunta do processo de homologação de transação extrajudicial. Agora mais aqui. Mas vamos assim, espera. D. Está representado por advogado que poderá ser como? Não pode. Cada um com seu próprio cada um. Bora aqui de novo. Processo de homologação de acordo extrajudicial traz início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Parágrafo 1º. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Mas não pode ser o mesmo para os dois. Cada um com o seu cada qual. Tranquilo até aqui, gente? Respirou? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, bora seguir mais. 6. Pedro Arnaldo ajuizou reclamação trabalhista em face da ex-empregadora. No dia da audiência, rejeitada a possibilidade de acordo, o feito foi contestado. A parte ré, porém, requereu o adiamento em razão da ausência de uma testemunha, que estava intimada regularmente, devidamente intimada. Na audiência seguinte, Pedro Arnaldo, gente, Pedro é um nome que aparece, viu? Eu acho que colocaram o Arnaldo aí para dizer que não, mas já deve ter um TCC falando sobre o profundo, né, Pedro dentro das questões de trabalho na prova da FGV, né, bora? Sem qualquer justificativa não compareceu. Diante disso, nos termos da CLT e do entendimento jurisprudencial consolidado no TST, assinar-lhe a afirmativa o quê? Correta. Pedro Arnaldo ajuizou uma reclamação trabalhista em face da ex-empregadora. No dia da audiência, rejeitou-se a possibilidade de acordo, mas o feito foi contestado, ou seja, a parte, porém, requereu o adiamento em razão de ausência de uma testemunha que estava intimada regularmente. Na audiência seguinte, veja, a audiência inicial, se Pedro Arnaldo tivesse faltado, arquiva e extingue o processo em resolução do mérito. Mas na audiência seguinte, a CLT não fala nada. Se a CLT não fala nada, significa que Pedro Arnaldo, tranquilamente, faltando, a audiência continua. Veja. Não importa, não arquiva o processo, ela continua. E o juiz lá julga. Nós temos, inclusive, uma súmula do TST, veja, entendimento jurisprudencial consolidado do TST, que é a súmula, gente, a súmula 9 do TST. Continua. A ausência do reclamante, que é o letra A. Quando adiada a instrução, após contestada a ação em audiência, não importa o arquivamento do processo, o processo continua. Súmula 9 do TST. Agora, B. A ausência do reclamante importará no arquivamento do feito na hipótese? Não, já vimos isso. Veja como cai, não, despenca na prova da FGV. C. O feito deverá ser novamente adiado? Não. Continua. Ausente interesse de agir, o feito deverá ser extinto? Não. A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importará no arquivamento do processo. Ele continua. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Uma ótima prova. Muita calma nessa hora. E qualquer coisa, nós estamos aqui. Estamos aqui torcendo na torcida por todos e todas vocês. Um beijo
imenso. Fiquem com Deus. Estudem, façam aquilo que eu falei, leiam súmulas OJ no TST, leiam os artigos da CLT, leia também a Lei Complementar 150 de 2015, empregado doméstico costuma muito aparecer nas provas do exame da UAB. Façam questões, assistam vídeos curtos sobre determinada matéria, organizem a mente de vocês, organizem a revisão, aproveitem inclusive as nossas aulas no sábado para fazer essas revisões. E um beijo imenso no coração de todos vocês. Tchau, tchau, tchau. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.